Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez no canal Psicoanálise. Vou comentar aqui um vídeo agora que eu vi agora há pouco, de um canal americano, de um rapaz chamado Lewis Holmes. O título do vídeo dele é Agente do Serviço Secreto. Afaste pessoas de sua vida se tiverem esses sinais de alerta. Essa garota aí que ele está entrevistando, né? O vídeo está indicado para quem quiser e puder assistir, né? Ela foi agente secreta do governo americano, treinamentos aí para combate, aí depois trabalhou um bom tempo com aquele polígrafo, né, que faz detecção de mentiras, né? Quando a pessoa está mentindo ou não, que põe os fiozinhos lá no braço, no dedo, né, para ver o registro ali, né? Para pegar a pessoa na mentira, né? Resumidamente. Então ela tem um bom treinamento, né? E ela também é formada em psicologia forense. Esse é o grande detalhe. Ela, no fundo, seria uma psicóloga, né? Porque ela tem essa formação. E aí, eu vi o vídeo todo lá, achei interessante, ela ficou contando muito da vida dela, né? Aí ela chegou numa parte que ela fala o seguinte, né? Que a análise que tem que fazer das pessoas não é muito na fala, é mais nos comportamentos. Então, quer dizer, tem que prestar atenção o que a pessoa faz, certo? E eu acho que tem uma certa lógica, ela tem uma certa razão. Por quê? Porque é muito fácil mentir com a fala, né? Na fala você odeia uma pessoa, mas você pode falar, eu te adoro, nossa, é uma pessoa maravilhosa, eu te amo. É fácil na fala você mentir, né? Agora, no comportamento que você está, vamos dizer assim, a gente pensa que ninguém está olhando, a pessoa fica mais à vontade, né? E, por exemplo, uma pessoa que não gosta da outra, ela não vai chegar para dar um abraço na pessoa, porque ela mesma vai sentir que é uma falsidade dela e ela fala, a outra pessoa pode perceber. Então, é mais, vamos dizer assim, o comportamento não tem como você enganar muito através do comportamento. E na fala dá. Você odeia uma pessoa, mas você pode falar muito bem, não, você é uma pessoa legal, não, você é bacana, eu gosto de você, papapá, tá, e fica naquilo. Então a palavra é uma coisa assim, mais mundana, né? Não tão confiável, certo? Tanto é que na psicanálise o que acontece? Quando uma pessoa está fazendo terapia, né? O analista, ele fica ouvindo a pessoa, mas na verdade não está prestando atenção no que a pessoa fala, está prestando atenção mais no que a pessoa não fala. Ou então, prestando atenção no tipo assim, ela está falando isso, o que teria ligação com isso que ela está falando, que reforça ou desmente o que ela está falando. Mas a importância não está muito no que ela está falando. Ninguém fica ouvindo o que a pessoa está falando ali, porque ali a pessoa está escolhendo palavra, né? O inconsciente, ele fura os bloqueios, ele vaza, né? Isso é uma ideia assim que foi muito bacana que o Lacan usou, né? Para dizer o que? O inconsciente, ele não está fechado num quartinho, ele não está tapado, que você tem que abrir a tampa para olhar para ele e tal, né? Tanto é que fala, inconsciente é céu aberto. Quer dizer, na sociedade, o inconsciente está atuando o tempo todo. Agora tem psicanalista mais retrógrado aí, né? Mais abestado no dia de hoje, que ele acha que o inconsciente, somente lacaniano, ele acha que o inconsciente só existe quando ele está na sessão. Ele vai lá, senta com o terapeuta, pronto, formou o inconsciente. Saiu de lá, acabou, a pessoa não tem mais inconsciente. Isso é uma tremenda babaquice, né? E isso porque o Lacan pegou a psicanálise para dizer o quê? A psicanálise, o inconsciente depende da fala, depende da linguagem, né? Ao passo que não. O inconsciente ele existe independente de linguagem, né? Tanto é que a gente fala, uma pessoa que é surda e muda, ela se comunica, né? Ela se comunica com sinais, tudo aquilo e tal, e não tem a palavra em si. Então são signos. Aí se você vai falar em signos, você já vai cair para a semiótica, que já não tem nada muito a ver com a linguística, que é a linguística do Saussure que o Lacan pegou, né? É uma das, vamos dizer assim, uma das modalidades na semiótica, né? Porque a semiótica é tudo que comunica é signo, tudo que você imaginar que comunicou alguma ideia, algum sentimento é signo. Tá ok? Só para clarear um pouco para vocês. Então o que eu achei legal que eu peguei para falar para vocês aqui de novo, é que eu até dou risada, né? A gente fala o quê? Né? A gente do serviço secreto, a moça, ela fala que o narcisismo está aumentando e até por causa das redes sociais. Olha só, uma mulher que é agente secreto, que trabalhou aí no altos governos, alto escalão, com uma formatura assim, uma formação top, né? Uma atividade assim de risco perigosa, detectando que o narcisismo está aumentando e também graças às redes sociais. Poxa, isso aí é uma coisa que eu falo, que muitos outros devem estar falando, né? Eu não só falo como desenho, isso está escancarado. E eu ainda acrescento, está aumentando, não é à toa, não é assim porque, olha, aconteceu, não, porque faz parte do programa, né? Tem, como diz, tem uma cartilha que está sendo usada para produzir isso. Não é uma cartilha que sai ali do capitalismo selvagem, como diz, né? Qual é o objetivo disso? Tem um objetivo nisso. Não está acontecendo assim de graça, à toa. É planejado. Né? É planejado isso acontecer porque isso vai causar, vai favorecer certas coisas.
né? E, então isso aí achei bacana quando ela falou isso, que eu falei, olha aí, a menina, ela não sabe da teoria da gangorra, né? Creio que não, porque meu livro não deve ter chegado lá nesse nível ainda, né? Quem sabe um dia. Ela não sabe da minha teoria, não sabe do meu livro, mas ela teve a intuição, ela tem a intuição de perceber o quê? O narcisismo está aumentando. E as mídias sociais têm muito a ver com isso, né? E é como eu digo para vocês, isso é um fato, cada hora vai ficar mais evidente, qualquer um vai perceber. Porque a gente vai intuindo assim, tipo, aquele conhecimento que, ó, o inconsciente vaza. É o inconsciente que está comunicando para um, para outro, devagarinho, o que rola, o que está rolando, né? Aí ela fala outro detalhe que eu achei legal também, ó. Ela fala assim que quando uma pessoa fala muito eu, isso é um sinal de narcisismo, ou então de depressão. Aí vocês falam assim, quando você ouvir ela falando isso, se uma pessoa fala muito eu, ou a pessoa é muito narcisista, ou é uma pessoa mais depressiva. Aí você fala, como é que eu vou saber se a pessoa é narcisista ou é depressiva? Aí entra um pouco da ideia do Lacan, né? Que ele fala o quê? Posição do sujeito. Quer dizer, sujeito seria assim, seria uma cópia nossa no inconsciente, para fazer um rascunho simples para vocês. Na ideia lacaniana e de Freud, mas Lacan deu um pouquinho de melhorada nessa ideia, nós somos duas pessoas. É como se a gente fosse dois seres. Um ser consciente, né, que é o que nem agora aqui, eu estou na consciência, vocês estão na consciência. Nós somos um ser que eu chamo de pessoa, indivíduo. Ao mesmo tempo, nós temos outra parte de nós que seria o sujeito. Esse seria o sujeito do inconsciente. É uma estrutura assim, meio que fantasma, como se fosse uma alma, para desenhar, tá? A alma sem nada a ver com a religião. Eu falo assim, é um fantasma, é uma alma que vive dentro da gente. E lá tem uma segunda vida, É uma segunda vida, né? Tem uma alma lá, que é um nós lá dentro, tá? Então, esse ser aí, ele tá em posições lá, assim como a gente também. Só que muitas vezes a posição que eu tô aqui na real, no caso, eu pessoa, eu indivíduo, eu tô numa posição de relação aqui no mundo objetivo, real. E no inconsciente, eu posso estar nessa posição ou estar trafegando em outras posições lá. Aqui eu estou parado numa posição, mas no meu inconsciente lá, o sujeito lá, do inconsciente, o ego, vamos dizer assim, ele está transitando, ele está mudando, tá fluindo de uma posição para outra, assim que muitas vezes a gente não percebe, mas ele está se movimentando o tempo todo. É como se fosse um carro. Quem está dirigindo, quem está viajando num carro como passageiro, ele só vê o carro andando. Ó, o carro está andando, está parando, está acelerando de boa. Só que quem está dirigindo, né? Antes do carro elétrico aí que não tem marcha, o cara tá lá fazendo o quê? Tá dirigindo, tá trocando marcha. O carro tá andando o tempo todo. Mas tem hora que ele tá andando na primeira, outra hora ele tá na segunda, outra hora foi pra quinta, voltou pra terceira, foi pra primeira. Você entende? Então é mais ou menos isso. Então eu quero fazer esse paralelo dizendo o quê? A consciência é o movimento ali, ó. O carro tá andando. Ó, anda, para um pouquinho, anda mais, anda menos. Isso é a consciência. O carro tá andando. O inconsciente é o quê? O inconsciente tá fazendo o carro andar. No inconsciente também está andando, só que ali ele está trocando marcha o tempo todo. Terceira, segunda, quarta. Então, vamos dizer assim, o motorista sabe disso. Né? Quem não dirige, não está nem prestando atenção, ele nem se liga. Ele nem se liga, por exemplo, que está trocando marcha. Ele não sabe nem que marcha que está andando. Ele só vê o carro andando. Ele não sabe se está andando na terceira, quarta, quinta, se ele não é motorista. Você entende? Então, eu gosto de desenhar para deixar as coisas bem claras. Então, pessoal, o que eu quis falar para vocês é isso aí. Então, eu acho bacana ver uma pessoa assim, de um certo padrão intelectual, né, de uma alta formação, falando coisas que a gente fala no nosso mundinho aqui, machosfera, no nosso mundo aqui meio red pill, né, na nossa sociedade, né, porque a gente vai, o que vai acontecendo, ou a gente aprende devagarinho estudando, ou os fatos vão mostrando, os fatos vão aparecendo cada hora ali. É como se fosse uma goteira, pingando, uma hora a gente percebe e fala, tem uma coisa errada aqui, ó, toda hora pingando aqui, né? De onde está vindo essa pingueira? Então é mais ou menos isso aí. Então, novamente, ela está dizendo o quê? Está pingando, ó. O narcisismo eu falo para vocês. Vocês estão me acompanhando, vocês estão vendo eu bater na tecla o tempo todo. Esquece qualquer besteira que você vê o pessoal falando por aí. Não dá a mínima. Vai entender o que é o narcisismo. Como é que funciona o narcisismo. E não é só esse narcisismo do mal que muitos falam aí. Eles só sabem da missa metade. Né? O narcisismo do mal é o narcisismo perverso. Né? É o narcisismo do egoísmo, é o R4. Né? Então, para fechar aqui rapidamente, só para dar um desenho para vocês, ó, né? A gente sabe, o que hoje está se falando muito é do narcisismo R4. Certo? Então esse aqui, pegando o que a garota falou, né? A agente secreta, ela fala o quê? Quando você fala muito eu, é o eu narcísico R4. Né? Que é o ego, o eu,
né? Eu vou usar ego porque eu gosto mais do ego que o Freud usou, eu prefiro. Eu vou falar então o ego aqui narcísico, né? O ego egoísta, o ego de se dar uma super importância. Esse é o eu, né? Então ela fala o quê? Quando a pessoa fala muito eu, ele é narcisista, por quê? Porque ele está na R4. Ou é depressivo. Olha aqui, ó, onde está o eu depressivo? Na R2. Complexo de inferioridade. Então a depressão, olha como as coisas batem. Está tudo na fórmula, o que ela falou está na fórmula aqui, ó. A pessoa deprimida, ela está falando só nela, eu também. Por quê? Porque ela está numa posição de carência, de sofrência e tudo que ela não tem, tudo que falta, o que faz falta para ela está aqui, ó. Então ela está numa posição depressiva, está para baixo, ó, a setinha, ó. Ela está para baixo, ó. Posição depressiva, desce, depressiva, desce. Então é o eu que fala aqui, o eu na posição depressiva é isso. O narcisista, ele está o quê? Ó, na posição aqui, ó, sobe, né? Então você vê aqui, ó, complexo de superioridade, né? E aqui também é o eu. Então você vê, quando você vê uma pessoa gritando muito no eu, muitas vezes ela vai estar aqui, outras vezes ela vai estar aqui. Ou então o grande terror do narcisista é quando ele está aqui e ele não quer figurar aqui. Por exemplo, todo mundo fala hoje do narcisista perverso. Quando ele erra, quando ele faz as besteiras dele, quando ele prejudica alguém, ele nunca vai se acusar. Ele fala que a culpa é do outro, o erro é do outro, né? É sempre isso. Por quê? Porque se ele for se acusar, ele vai ativar ele aqui embaixo. Ele vai ativar o R2 nele. E aqui que ele vai cair aqui, ó. Vai cair na sofrência, na pequenez dele, na insignificância dele. Então você imagina, uma pessoa que se acha top, né? Que é a pica das galáxias, vamos dizer assim. A pessoa que se acha linda, inteligente, famosa, rica, ela está aqui. Qualquer coisa que for falar, olha, você está aqui, mas agora você está aqui, ó. Aqui você era tudo, aqui você é um bosta. Uma pessoa desse nível aqui não aguenta isso aqui. Ele não vai aguentar isso aqui. Isso aqui vai ativar e vai doer na carne dele. Por isso que o narcisista, como falam, a gente sabe disso, e já é um consenso, um narcisista perverso, bem, vamos dizer assim, radicalizado, ele não tem salvação mais. Não tem terapia que cura ele. Por quê? A função da terapia é baixar a bola do narcisista. É baixar ele não para R2. Um pouco da R2 sim, mas vai ter que trazer ele para R3. A terapia faz o quê? Ele pega o narcisista, se desse para pegar, ele teria que pegar um narcisista daqui, colocar ele para ele descer muito para cá e fazer ele suportar também, ativar mais essa situação. Ele vai ter que se sentir muito aqui, para ele poder mexer nos problemas dele. Ele vai ter que virar a cara e olhar para esse lado dele aqui, ó. Desse lado dele tenebroso, vamos dizer assim, né? Só que o narcisista muito alto aqui, ó, ele já não quer vir para cá. Porque ele não se acha igual a ninguém, ele se acha melhor. Ele é a última bolacha do pacote, o narcisista doentio, patológico. Ele não é igual a ninguém, ninguém está no nível dele. Ele não está no nível de ninguém está no nível dele. Por quê? Ele é alto nível. Ele é como a riqueza, né? Ele é o Elon Musk, ele é o bilionário, o maior bilionário do mundo. Se ele não é, ele quer ser ou pensa ser. Então ele não quer aqui se juntar com os mundanos. E ele então por baixo, ele não ser nada, pelo amor de Deus, aí é o fim da picada para ele. Tá ok? Então vocês veem aí que eu quero mostrar isso para vocês, para não só defender a minha teoria, o que eu cheguei na fórmula da mente, né, que parece uma coisinha besta, mas você vê que tudo morre aqui, tudo parte daqui e tudo morre aqui, né? Mas uma forma de toda hora estar mostrando para vocês o que eu estou dizendo para vocês. Fiquem com esse foco. Não fica perdendo tempo pensar em outras coisas, ver vídeo falando de 1000 coisas, tudo bem. A hora que você começar a estudar e entender bem o narcisismo, o resto vai caindo assim, ó, pelas tabelas facinho. O resto você vai entender sem fazer força, com o pé nas costas, vamos dizer assim. Quando uma pessoa entende bem de narcisismo, como no meu caso, modéstia à parte, quando eu comecei a entender bem o narcisismo, que Freud só tinha feito uma introdução, eu falei, poxa, agora a coisa, tudo ficou fácil. Agora eu consigo ver, consigo ler qualquer situação e você vê. Até pessoas que não sabem disso, tá falando, parece que eles estão falando algo que tá aqui, ó. Parece que olhou minha forma e tá aplicando. Mas não, porque o inconsciente lá tá dando toque. Porque isso aqui faz parte de todos nós. Todos nós temos isso aqui. Todos nós funcionamos em cima disso aqui. Não tem ninguém que escapa disso. Tá ok? Então achei legal só colocar isso só para ilustrar mais uma vez e mostrar para vocês que nessa parte eu posso dizer para vocês. Eu posso estar errado em muitas coisas, mas nisso aqui você pode ter certeza, e eu tenho, né? Só espero saber o que teria mais para entender, sei lá, 100% da alma humana, da mente humana, não sei, né? Talvez tenha alguma outra coisa assim mais, né? Tipo a física quântica que apareceu depois da física, né? Talvez agora o próximo passo seria uma psicanálise quântica, né?
Então, aí já não me atrevo a entrar nessa seara aí, né? Por enquanto, nada a dizer. Mas falo para vocês, essa fórmula da mente é poderosa, né? Acho que os fatos provam. Eu não preciso nem ficar falando muito. Ó. Eu arrumo outras pessoas que falam por mim, que falam pela fórmula. Tá ok? Agradeço a quem viu o vídeo até o final aí, né? Dá um likezinho aí, se inscreve no canal para ajudar aí a desenvolver o canal. Valeu!